Em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essas bênçãos espirituais, será que elas valem também aqui para esse mundo físico? Ou elas são bênçãos que apenas ficam nessas regiões celestiais? Sabe? Seja bem-vindo você que está chegando. Jesus ora lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, dizendo: seja feita assim na terra como é no céu. Quando aqui em Efésios 3, e nós vamos ler aqui e nós vamos orar juntos, e Deus vai trazer por entendimento. Deus vai trazer por entendimento que Ele sim tem uma bênção, que Ele sim tem um cuidado especial com aqueles que estão em Cristo. Você está ouvindo? O segredo está aqui. Estar nele, estar em Cristo. Eu vou ler aqui com você Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 7 e versículo 10. Sabe? Tem pessoas que acham que as bênçãos espirituais, então, elas realmente são justificação dos pecados, né, reconexão do homem com Deus. Alguns até arriscam em dizer os dons espirituais, e realmente são. São. Mas tem dificuldade de entender que Deus aqui nesse mundo tem um cuidado especial com cada um de nós. E Deus sim tem esse cuidado especial. Vamos ler aqui juntos, Efésios no capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus tem sim uma bênção para você aqui nesse mundo. Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem salvação, mas a primeira coisa que eu quero falar com você, você precisa estar em Cristo. Em Colossenses diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus, sabe? Esse é um lugar de segurança. E no versículo 7, agora, diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, sabe? Então a primeira coisa que você deve entender é que você deve estar em Cristo para receber as bênçãos já liberadas, já programadas por Deus para você. Sabe? Você vai se surpreender com o que Deus vai falar aqui com você, dentro da palavra hoje. Né? A cada dia Deus tem a sua forma de agir. Escute bem. Então aqui está falando que nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, né? A redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados. Para você entender, eu separei aqui para você o significado da palavra redenção. Ou melhor, o significado da palavra redimido. Quer dizer, estar livre da culpa. Aquele que recebeu perdão, perdoado, livre, sabe? Nós vamos ver a Bíblia dizendo que nós somos justificados através do sangue de Jesus. Sabe? E se Jesus já pagou toda a escrita de dívida do pecado que estava baseado em ordenanças, sabe o que significa isso? Significa que quando ele te vê em Cristo. Então, se ele te vê em Cristo, se ele vê Cristo como seu substituto, então agora você pode saber que o preço para toda enfermidade, o preço para toda consequência do pecado também já foi pago. E ele coloca o Espírito Santo dentro de você para cada dia você ir sendo aperfeiçoado. Você entende isso? Então, já existe um preço pago por toda a enfermidade. Já existe um preço pago por a consequência do pecado, as três principais. Através do pecado, a consequência veio doenças e enfermidades. Uma outra coisa, escassez, miséria. E principalmente, o homem é separado do seu relacionamento com Deus. Em Cristo, tudo isso é restaurado, não por causa de nós, mas porque pela fé nós recebemos a justificação dos nossos pecados. E a partir desse momento, Deus começa a colocar a nossa alma em um processo de transformação. Você está ouvindo isso? Agora, escute bem o que está dizendo aqui em Efésios 10, para você entender um pouco melhor os processos de transformação de Deus. Nem tudo vai ser restaurado enquanto nós estamos aqui nessa terra, mas
enquanto nós estamos aqui, já começa um processo de restauração na nossa vida. E Deus quer que você viva abençoado. Deus já pagou, na verdade, por isso. Deus quer que você receba a sua cura, sabe? Na soberania de Deus, Ele sempre sabe o que fazer, mas a palavra de Deus fala que Ele trouxe para nós a redenção, a remissão dos pecados. Uma boa expressão sobre isso é que Ele retirou o pecado. Quando Deus olha para você e você está em Cristo, é como se você nunca tivesse pecado. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Uma coisa é o sangue de animais que ele cobria os pecados. Outra coisa é a remissão, a redenção dos pecados. Quer dizer que através do sangue de Jesus foi retirado, sabe? Foi retirado toda acusação, foi retirado o pecado. Lá nós somos então santos justificados do sangue de Jesus, né? Lá em Hebreus, no capítulo 10, fala que nós podemos nos apresentar com confiança no trono da graça de Deus para encontrar misericórdia e graça no momento da necessidade. Então, o que significa isso? Sabe, às vezes a gente entra tão culpado diante de Deus, quando na verdade ele nos vê em Cristo e nele ele já nos vê redimido, ele já nos vê com a remissão completa dos pecados. Sabe, lá em Salmo 103 faz uma ligação muito clara, dizendo que quando há perdão de pecados, também há cura de enfermidades. Nem toda enfermidade é diretamente por causa de pecado, tá? Nem toda enfermidade é diretamente por causa de pecado. Mas de certa forma, indiretamente, tudo que é mal tem uma origem no pecado. Você concorda? Porque por causa do pecado, o homem dá o domínio que Deus tinha dado para ele sobre a terra, dá o domínio para Satanás. E agora Satanás, sendo o Deus desse mundo, né? Ele começa a bagunçar, cegar o entendimento das pessoas, ele começa a vir para atrapalhar. Mas aqueles que estão em Cristo, sabe? Eles entendem e eles têm uma nova posição. Eles têm uma posição privilegiada, um lugar de autoridade sobre os demônios, sobre as doenças e enfermidades. Tanto é verdade que você vê lá em Marcos 16, Jesus dando autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios e sinais acontecerem. Você vê também Jesus, ele dando autorização para os seus discípulos para ensinar a respeito do reino de Deus, para pregar o evangelho, para curar os enfermos. Sabe, sempre você vê essa autoridade no nome de Jesus, essa autoridade em Jesus que nós temos para destruir todo o poder do inimigo. Você está ouvindo isso? Então, e tem gente que fala, mas eu ainda me sinto tão pecador, né? Então, nosso espírito já foi salvo, que o nosso espírito é nossa vida celestial. Na verdade, você é um espírito. Nossa alma está num processo de salvação, porque nossa alma, a cada dia, tem sido transformada pelo Espírito Santo, através do entendimento da palavra. O Espírito Santo tem nos ajudado a pensar conforme a palavra. Então nossa alma está cada dia sendo salva. E o nosso corpo só vai ser totalmente salvo no dia de Jesus. Mas agora nós já podemos experimentar a saúde divina. Então essa é a tensão do reino de Deus. O reino de Deus já foi estabelecido, porque ele é espiritual, né? Ele está dentro de cada um de nós. Vamos dizer, uma parte desse reino já está operando hoje dentro de nós. O reino de Deus está sendo implementado, porque ao mesmo tempo eu começo a pensar da maneira da palavra, da maneira de Deus. E uma terceira coisa, o reino de Deus vai virar. Então ele já veio, ele está sendo implementado, ele virá. Por quê? Porque eu vou ter meu corpo glorificado um dia, e eu vou viver na era futura, a vida eterna, e aí onde vai estar realmente todas as coisas já completas, todas as coisas já restauradas. Mas agora que nós estamos aqui nesse mundo, que você precisa entender que Deus nos deu autoridade, sabe? Você não pode ficar olhando uma situação que você está aí e deixar passar por isso mesmo. Não. Você tem uma autoridade, uma bênção espiritual. E tem gente que fala, não, essa é uma bênção só espiritual. Óbvio, ela é uma bênção espiritual, mas a vida é espiritual. E essa bênção espiritual, ela precisa se manifestar aqui nesse mundo físico. Por quê? Escute bem, Jesus nos deu autoridade sobre os demônios, sobre as doenças e enfermidades e sobre toda a ação do inimigo. E o inimigo, ele não vos fará dano algum. Escute bem,
Deus quer que você tome autoridade no mundo espiritual. E Ele quer que você batalhe. Ele quer que você batalhe pela fé que você tem recebido. A Bíblia fala que o evangelho primeiro foi pregado a Abraão. Isso estava anunciando que nós iríamos receber todas as bênçãos que nós precisamos por meio da fé, sabe? Cerca de 430 anos depois da aliança de Deus com Abraão é que vem a aliança da lei, sabe? E essa aliança de Deus com Abraão não pode ser revogada. Em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegou até nós, sabe? E eu quero falar, qual que é essa bênção de Abraão, sabe? Eu até então não tinha ouvido muito falar sobre esse assunto e Deus, uma época, começou a me trazer essa mensagem que eu estou falando com você por entendimento. Eu não sabia se tinha alguém falando sobre isso, mas Deus começou a me trazer por entendimento e falando que a bênção de Abraão chegou até nós. Qual que é a bênção de Abraão? Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz: farei de você uma grande nação. Isso quer dizer de famílias fortes, sabe? Muitas vezes, quando a Bíblia fala de nação, nós podemos também interpretar como família. Mas pode ser também essa grande nação, dependendo do que Deus tem com você, né? Você pode interpretar como nação mesmo. Mas você precisa entender que Deus quer fazer a sua família uma família forte, uma família abençoada, uma família forte no Senhor, em Cristo. Você está ouvindo isso? Depois ele fala, e abençoarei e engrandecerei seu nome. E serás uma bênção. Uma outra versão aqui fala diferente. Ela fala, eu gosto dessa versão aqui mais tradicional. Nós vamos orar, vai ser especial. Tenho recebido hoje mais testemunhos. Deus é bom, né, gente? Como Deus é maravilhoso. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Sabe? Deus estava comunicando comigo hoje para falar com você que as bênçãos espirituais, naturalmente, elas são para se manifestar aqui no mundo físico. Sabe? Eu sei que existem muitos bloqueios nesse sentido, mas leia Gálatas no capítulo 3, leia o livro de Efésios, que é um livro curto, né? E você vai ver que a autoridade no mundo espiritual, as bênçãos espirituais, elas se manifestam no mundo físico, com cura, com libertação, com milagres. Quando alguém está recebendo uma cura, por exemplo, é o poder do reino de Deus. Na verdade, é o reino de Deus que está se manifestando na terra. Quando o milagre acontece, é um poder do reino de Deus. Você parou para pensar nisso? Que está se manifestando sobre essa terra. E eu tenho aqui mais uma escritura ainda e nós vamos orar. E eu quero orar por cura divina hoje. Eu sei que Deus está fazendo coisa especial. Deus está entrando em hospitais, gente. Deus está entrando em hospitais. Deus está fazendo grandes milagres aqui. Através das orações. É Jesus que está operando de uma maneira especial. Versículo 10. Olha o que diz aqui. Fala sobre a dispensação da plenitude dos tempos. Que pode significar para nós hoje, né? Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Em Cristo. Então continua em Cristo, porque tem uma bênção, tem bênçãos na nossa vida, que elas só se manifestam quando você permanece em Cristo. Você está ouvindo isso? Existem vários tipos de ganhar coisas ou de ter coisas, né? Mas você, quer que eu fale para você? A maneira de Deus é você permanecer em Cristo. Você permanecer em Cristo, na sabedoria de Cristo, na revelação de quem é Jesus de Cristo Jesus, e Ele vai te abençoar em tudo. Permanece em Cristo. Tá difícil? Permanece em Cristo. Ficou fácil agora? Permanece em Cristo. Você está ouvindo? Por quê? Ele não vai te abençoar só aqui nesse mundo. Esse mundo passa rápido. 80, 90 anos, 100 anos passa rápido. Uma geração passa rápido. Sabe? Tem a eternidade. Tem algo eterno, tem algo extraordinário que Deus está preparando para nós. Sabe? E uma coisa que tem transformado muito a minha vida. Deus
Deus nos trouxe essa palavra de uma maneira especial, eu tenho citado com vocês. Na capa do nosso livro está aqui, ó, os poderes de Deus são para enfrentarmos essa vida. Eu coloquei logo aqui na capa. Por quê? Porque tem gente que fala assim, não, esse é poder espiritual. Eu também, é lógico, eu anseio morar no céu. Não é verdade? Você também anseia isso. Só que nós estamos uma breve passagem aqui na terra. Deus tem um propósito. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Em Cristo nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Em Cristo nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Jesus, que só em Cristo existe salvação. Nós estamos aqui para isso. Agora escute bem, Deus quer que você entenda que o poder espiritual, ele está disponível para transformar coisas na sua vida, para curar, para fazer milagres, para fazer o extraordinário, sabe? Porque Deus, por esses dias, vai investir tudo que ele tem. Escute bem, Deus não pode obrigar ninguém a servir a ele. Existe um poder de decisão. Agora, Deus vai investir tudo que ele tem para salvar muita gente. Deus tem investido já. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Isso significa, ele quer que todos cheguem a uma mudança de vida e reconheçam ele como Senhor e Salvador. E reconheçam ele como o Criador. Reconheçam ele como Deus, como Senhor, como dono da sua vida. Sabe? A Bíblia fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam a palavra de Deus, que eles não entendam a mensagem do Evangelho, sabe? Mas se você está aqui, é porque Deus está abrindo seus olhos espirituais. Existe poder espiritual, existem bênçãos espirituais que se manifestam aqui nesse mundo físico, mas existe um algo a mais. Existe um algo a mais. Na era futura, a eternidade. Na era futura, a vida eterna. Você está ouvindo isso? Uma coisa não exclui a outra, sabe? Gente, o retorno de Jesus, isso aqui não é só coisa de efeito, não. O retorno de Jesus está muito próximo, sabe? E se ele não voltar para todos, né? Como a gente espera, mas você já parou para pensar que a nossa vida sabe? Às vezes ele volta para a gente. Você já parou para pensar nisso? Então, você precisa manter firme a sua confissão, a nossa confissão da esperança, como diz lá em Hebreus. Manter firme em Jesus. Mantenha-se firme em Jesus, porque ele tem um plano eterno. Ele tem um plano enquanto nós estamos aqui nessa terra. Tem, Salmo 139:16 fala isso, que ele, desde o ventre da nossa mãe, ele já estabeleceu, escreveu todos os nossos dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Ele tem um plano para nos livrar de todo tipo de problema aqui nesse mundo, e às vezes também ele permite algum para nos amadurecer ou para algum propósito dele. Sim, a questão não é problema ou não problema. A questão é permaneça em Cristo. Você está ouvindo isso? Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando situações de enfermidade, pessoas aqui que estão passando por diversos problemas. Sabe, nós já vamos orar, os milagres já estão sendo liberados agora. Sabe, porque em Cristo Jesus nós temos essa autoridade, esse favor, essa graça de Deus operando na nossa vida, sabe? Mas existe um algo a mais. Escreve aí, existe um algo a mais. E aonde você é garantido que você é um salvo? Eu vou falar aqui. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, em Cristo você é salvo. Você crê com o seu coração, você fala com a sua boca. A partir do dia de hoje, começa a andar com Jesus. Começa a cada dia procurar conhecer Ele um pouco mais, sabe? Começa a meditar, nem que seja um versículo por dia, sabe? Começa a desenvolver essa salvação que você tem recebido de Deus. E o que acontece? Olha o que fala aqui. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E esse Espírito, o Espírito é o penhor, é a garantia, em outras palavras, da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, sabe? Então aqui, antes o apóstolo Paulo falou da dispensação da plenitude dos tempos. Quer dizer que eu vou aplicar para você da maneira mais simples hoje. Deus, ele tem um processo de restauração, espírito, alma e corpo. É um processo que já está feito, ao mesmo tempo
está em processo e ao mesmo tempo vai acontecer. Então, o reino de Deus, você tem que entender ele em 3 dimensões: espírito, o reino de Deus sobre o homem, espírito, alma e corpo, sabe? Então, o que acontece? Deus, ele tem um plano para cada um de nós e está sendo tudo restaurado. Tudo já foi planejado por Deus. E ele quer que você tenha o Espírito Santo. Por quê? Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem sobre você para guiar a sua vida, sabe? Para guiar a sua vida em toda verdade, para guiar a sua vida de uma maneira que realmente agrada ao Senhor. Você está ouvindo isso? Então as bênçãos espirituais, elas se manifestam também no mundo físico, sabe? As bênçãos espirituais, elas se manifestam com cura divina, com libertação, com milagres criativos, sabe? Eu sempre conto um testemunho prático aqui para ficar claro para você, né? Eu tenho contado um testemunho que mais me impactou nesses últimos anos, né? É que Jesus me curou. Então, quando Jesus me curou, eu tinha perdido 12 quilos, já tinha emagrecido, né? E ele me deu uma data. Agora eu quero dar a parte prática para você. Ele falou, dia 13 de junho eu vou fazer alguma coisa. Eu falei, Deus, o quê? Não falou mais nada. Só que eu saí, meu filho estava brincando com os carrinhos. Ele falou, pai, 13 de junho. Eu falei, dia 13, pai. Eu falei, dia 13 o quê? Ele falou, pai, eu não sei, estou brincando com meus carrinhos aqui. Eu falei, ele falou, tá. Aí já entendi o mistério. Deus já tinha falado comigo, usou meu filho para confirmar. Chegou dia 13, de manhã nada, de tarde nada, de noite. Enquanto eu estava contando um sonho para minha esposa pela 20ª vez, que me impactou muito. De repente, sabe o que aconteceu? Uma presença entrou dentro do meu quarto e a bênção espiritual da justificação dos nossos pecados, a bênção espiritual dos dons espirituais, a bênção espiritual da bondade de Deus me alcançou, sabe? A bênção espiritual invadiu a minha vida, invadiu a minha casa, e a glória de Deus veio, o Espírito Santo me tocou, o poder de Deus me tocou, e assim, como se fosse um vento, uma coisa muito rápida, uma coisa instantânea, assim, eu fui curado. Eu senti uma força extraordinária, assim, senti meu corpo, aquela força, assim, sabe? Aquela força. E eu comecei a pular, girar, rodar dentro do quarto. Falei, meu Deus, gente, como que eu tô me sentindo forte? Olha como tá aqui, apertava do meu lado assim. Falei, nossa, como que eu tô forte? Eu não conseguia dar mais um pique. E ali deu um pique, eu voltei a correr com as minhas crianças, passear, né? E aí, nesse mesmo período, Jesus veio e falou comigo, falou assim, eu quero que você cuide da sua alimentação. Você tá ouvindo? Então, essa bênção espiritual, ela libera a voz de Deus para falar conosco. Essa bênção espiritual libera as curas, os milagres, as libertações, os milagres financeiros também. Qual é o problema? Jesus fez um milagre financeiro lá nos evangelhos. Várias vezes Deus proveu para o seu povo de maneiras sobrenaturais. E ele continua operando hoje. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar? Gente, eu gosto muito de falar sobre bênção espiritual, mas eu falei, Deus, será que é mensagem para eu falar lá na oração? Aí eu vim aqui para falar com vocês e só vinha essa mensagem. Só vinha a mensagem de eu falar, fala para eles que a bênção espiritual se manifesta também no mundo físico. Sim, a bênção espiritual é a justificação dos pecados, também são os dons espirituais, é a palavra de Deus que ele nos traz por entendimento, né? Mas essa bênção espiritual, ela se manifesta no mundo físico. Você vê Jesus, é muito simples. É só você abrir sua Bíblia em Marcos, que é o menor livro dos evangelhos. Você vai ler ali, você vai ver Jesus fazendo os milagres, você vai ver Jesus ele ensinando, você vai ver Jesus pregando. Quando Jesus ensinava, ele explicava. Quando Jesus pregava, ele declarava. O reino de Deus chegou. Quando Jesus curava os enfermos, ele também estava mostrando esse poder espiritual, essa bênção espiritual que se manifesta no físico. O que significa isso? Jesus é o preço pago pelo pecado, e porque ele pagou o preço, toda a consequência dele também foi cancelada. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Agora, é em processo.
É espírito, alma e corpo. O nosso corpo, ele vai, conforme vai passando o tempo, ele vai se desgastando, né? Mas, lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que um dia nós vamos ter o corpo glorificado. Você está vendo? Então está tudo dentro do plano de Deus. E eu declaro que você vai passar por essa vida com saúde divina. Eu declaro saúde divina. Eu declaro esse poder espiritual se manifestando na sua vida, em cada área da sua vida. Sabe, existe uma restituição muito grande que Deus vai fazer. Existe uma restituição muito grande. E eu tenho deixado aqui separado para vocês, que sempre que Deus me lembra disso aqui, eu quero falar essas 4 coisas e nós vamos orar. 4 áreas especiais que Deus, em especial, que Deus vai restaurar. Ó, Deus vai restaurar, ó, aquilo que o cortador veio trazer, a destruição na vida física. Ó, Deus vai restaurar. Deus vai restaurar o quê? O que o migrador veio fazer. Um dia eu falei só sobre isso, né? A vida emocional, a vida material e a vida espiritual. Sabe? O cortador vem para destruir o quê? A vida física. Migrador, vida emocional. Devorador, vida material. Destruidor, vida espiritual. Você está ouvindo isso? E em contrapartida, Deus vem e ele fala, ó, Jesus falando com você, o ladrão veio só para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, sabe? Eu vou falar, o poder espiritual de Deus é para se manifestar na sua vida, e isso vai começar a acontecer a partir de agora. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu peço que toda escama agora saia, peço que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, para que nós possamos entender que esse poder espiritual, ele está disponível sobre a nossa vida hoje. Pai, obrigado porque a bênção de Abraão chegou até nós. Obrigado, Pai, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais também, onde existem as batalhas, o inimigo ele quer armar situações para nos prejudicar aqui nesse mundo. Mas é nessas regiões celestiais que o Senhor luta por nós, entendeu? E é nessas regiões celestiais que o Senhor libera a nossa bênção, que o Senhor libera, Pai, os livramentos aqui nesse mundo, as bênçãos em cada área da nossa vida, sabe? E o Senhor liberou o seu Espírito sobre nós, para ser a garantia da nossa herança, para ser a garantia de que nós, a cada dia, já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu declaro cura completa agora em nome de Jesus. Eu declaro que o seu corpo está, a cada dia, seu corpo está ficando tão saudável. A cada dia que passa, seu corpo está tão saudável, que você vai passar os tempos. E você vai falar, eu não sinto que os tempos estão passando. Porque o meu corpo a cada dia está mais saudável. Eu declaro cura divina em nome de Jesus. Eu declaro saúde divina em nome de Jesus. E por que Deus está te fortalecendo? Porque Ele quer que você viva bons anos aqui na terra para engrandecer o nome dEle. Para que você viva em obediência à palavra dEle. Para que você viva a palavra dEle de verdade, sabe? Que o Senhor nos ajude. Eu não quero viver abaixo do que Deus tem planejado para mim. Não quero viver abaixo da palavra de Deus. Você está ouvindo isso? Mas eu quero viver nessa vontade de Deus. Sabe? Faz essa oração, fala assim, eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero viver a maneira da palavra. Eu quero viver a obediência a Deus. Sabe? Eu não quero... Pai, repreenda todo o mal, todo o poder do inimigo contra a nossa vida. Pai, destrua agora se existe algo preparado, se existe algo que está movimentando contra a vida de cada um que está aqui. Eu peço que o Senhor destrua agora toda a arma forjada, toda a arma preparada pelo inimigo, seja destruída agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro saúde divina, eu declaro saúde emocional, eu declaro saúde física, eu declaro saúde financeira, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Escreve aqui, as bênçãos espirituais estão se manifestando na minha vida. As bênçãos espirituais estão se manifestando na minha vida. A partir de agora. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, o nosso livro, como eu já mostrei para vocês, uma revelação que Deus usou minha filha para confirmar, dentre outras coisas naquele dia. Os poderes de Deus são para enfrentarmos essa vida.
sabe? Você pode dizer amém? Como eu posso adquirir o livro e participar aqui da nossa missão? Aqui eu falo como você pode vencer todos os gigantes internos ou externos que impedem você de viver o propósito de Deus, sabe? Você pode adquirir através do prdanielJunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Escreve aí, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Você pode dizer amém? E essas bênçãos espirituais, elas se manifestam no mundo físico. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? A justificação dos seus pecados, e quando você está em Cristo, quando você está em Jesus, isso diretamente está liberando as bênçãos sobre você. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Ó, tem um fluxo de bênçãos, tem um ciclo de bênçãos chegando sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se envolva, se Deus tem um processo com você, fica firme no processo. Mas ó, Deus já tem algo programado para a sua vida. Deus já tem bênçãos programadas, Deus já tem a mudança, sabe? Deus já tem o extraordinário para fazer aqui nessa vida e, sobretudo, na era futura, a vida eterna. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu quero orar agora por cura divina. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere cura completa agora sobre esses órgãos, sobre esse pulmão, sobre esse cérebro, ó. Eu peço que o Senhor toque agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Peço que o Senhor libere cura. Eu declaro cura agora sobre o seu corpo físico, sobre alguém que você tem orado. Tem uma unção de cura aí, recebe? Tem uma unção de cura do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E alguém que você está orando aí, o Espírito Santo vai entrar agora lá. O Espírito Santo vai entrar agora no corpo físico de alguém e vai liberar uma cura em resposta à sua oração. Você está ouvindo isso? Leia Salmo 103. Salmo 103 aí para alguém. Salmo 103, lição de casa do Espírito Santo para você. Salmo 103, vai fazer sentido porque você ouviu aqui. Ah, estou com uma vontade de ler esse Salmo 103, eu vou ler. Eu vou ler aqui para você. Ah, olha aí. Salmo capítulo 103. Olha aí. Quando você ouve essa palavra aqui agora, quando você for ler a Bíblia, essa base que Deus tem te dado, falando que as bênçãos espirituais se manifestam nesse mundo físico, o que vai acontecer? Quando você ouvir a palavra, quando você ouvir algum milagre, você vai ver que isso faz um sentido tremendo para você, porque o Espírito Santo começa a trazer esse fundamento dentro de você. Olha o que diz aqui, Salmo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Graça é capacitação de Deus, misericórdia é poder de Deus para perdoar pecado. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Aqui está falando da misericórdia de Deus. E Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Se você passou um tempo que você não estava se alimentando bem, ou se você fez alguma coisa, não sei o que aconteceu, que você acabou ficando doente, sabe? Esse é o tempo da cura de Deus na sua vida. Tem cura que se manifesta pela fé, tem cura que se manifesta através da unção e tem cura que se manifesta na soberania de Deus. Mas o que você precisa fazer agora? Fala comigo aí.